Meu amigo e amiga, a grande mídia, o mercado financeiro, o rentismo, especuladores, grandes grupos econômicos aqui no nosso país e fora do Brasil, todos eles em associação com a extrema-direita bolsonarista, o tempo todo sabotam políticas públicas aqui no nosso país. Qualquer política que vise proteger ou dar algum tipo de apoio às camadas mais pobres aqui no nosso país sempre sofre uma série de ataques porque essa gente toda conspira para fazer com que os poderosos e os ricos fiquem cada vez mais com concentração de renda e poder aqui no nosso país. E não olham para o lado, porque quando observamos as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, você pode até concordar com alguns pontos, que nós não estamos vivendo nas mil maravilhas. Mas se não olharmos para governos que são de direita ou de extrema direita, a situação está muito complicada. E aqui no Brasil a gente não tem muitas informações, porque há um interesse de abafar o que está acontecendo aqui pertinho de nós. Vou conversar com vocês sobre um pedido quase que de clemência que esse psicopata, que é o presidente da Argentina, está fazendo ao presidente brasileiro. E aqui no Brasil não se tira proveito desse tipo de situação, porque era para ser exposta essa situação e mostrada, né, para a sociedade brasileira e até para esses grupos de direita, essas pessoas que ficam defendendo esse tipo de modelo econômico, para ver o que acontece num país quando o país é entregue na mão de pessoas que visam apenas o dinheiro para grupos cada vez mais poderosos. Vou conversar com vocês também sobre situações que estão acontecendo hoje. Estão querendo agora caçar o Procurador-Geral da República. Essa Orcrim não está de brincadeira, né? Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos nossos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal, já estão inscritos e participam aqui das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com essa situação aqui, né? Apagão na Argentina está ficando cada vez mais frequente. E as cenas são essas aqui. Só que no Brasil a gente não tem uma matéria sobre isso, né? Mostrando as causas, o que é que está acontecendo na Argentina. A gente pouco sabe do que está acontecendo lá, mas algo muito complicado está já denotando que eles vão entrar num buraco que a gente não sabe se eles vão sair de alguma maneira, ou de que forma poderiam sair. As matérias nas TVs argentinas são essas aqui, ó. Argentina vivió un mega apagón eléctrico, es el segundo en menos de 24 horas. Las afectaciones en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano dejan a 2 millones de personas sin el servicio que se fue restableciendo poco a poco, gradualmente. Los principales problemas se reportaron en los vagones del metro y en la red semafórica de la capital, que produjo grandes trancones. La Está dando para entender, né, empresa de gente? distribución de energía eléctrica de Argentina, Edesur, dijo que se presentó una falla en 2 líneas de alta tensión que afectó a varias... Os argentinos estão passando sufoco com uma onda de calor incrível. Aí o que acontece? Crise energética na Argentina. Milei recorre ao Brasil para evitar colapso energético na Argentina. Javier Milei, uma figura influente e polêmica, viu-se diante de um teste de fogo. Gente, o que aconteceu? O Brasil exportou agora, nesse mês de fevereiro, 121% a mais de energia elétrica para a Argentina, para que eles não fiquem lá num apagão total. Vocês já pensaram se o governo aqui quisesse fazer algum tipo de restrição, quisesse impor algum tipo de barreira? Não, olha, está contratado aqui, que a gente se comprometeu a vender para vocês, é esse tanto de quilowatts aqui. Não vamos ultrapassar isso não, vocês que se lasquem aí. Eles iam ficar numa situação muito complicada, né? Mas isso não aconteceu. E talvez até o presidente Lula não esteja nem sabendo que esse mendigo ideológico está fazendo esse tipo de manobra, porque se isso dependesse de uma decisão governamental do presidente da República, seria muito importante, né, que ele chegasse e chamasse o senhor Milei para pedir desculpas por tudo aquilo que ele tem feito em relação às relações Brasil-Argentina. Bom, então fica esse registro aí desse psicopata aí, né, que infelizmente está governando a Argentina. E hoje tem uma situação lá muito sui generis, que é uma manifestação dos aposentados, que estão sendo esmagados na Argentina. Aliás, qualquer setor popular lá está sofrendo horrores na Argentina. E eles têm um aparato de repressão, gente, que é um negócio impressionante. Essa direita fica falando em liberdade, liberdade, liberdade. Eles têm uma repressão que é um negócio assim descomunal. E na última manifestação de aposentados que estão sendo achatados na Argentina, os aposentados tomaram muita borrachada, bomba de gás, spray de pimenta, e eles atingiram algumas pessoas que
são pais e mães de grupos organizados, de torcidas organizadas. O que acontece? As torcidas organizadas estão fazendo uma grande movimentação para protegerem os aposentados numa manifestação que está marcada para acontecer hoje à tarde na Argentina. O título de um cartaz que eles fizeram é esse aqui, ó. Ninguém se atreva a tocar na minha velha. Então, hoje, nós vamos ter essa manifestação. E aí que tem todas as torcidas organizadas, e algumas torcidas organizadas na Argentina são muito conhecidas pela violência, e eles estarão lá. E eles prometem não se intimidar com o aparato de repressão que está sendo montada por uma extremista de direita lá, que é a ministra da repressão, não vou nem dizer que é ministra da segurança, né, que é a Patrícia Bullrich. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer. Isso para a direita aqui no Brasil, ver o que está acontecendo. Sem falar na crise econômica, que coloca os preços na Argentina 2, 3 vezes superiores aos preços praticados aqui no Brasil. Seria muito interessante a gente ter uma comparação, né, um quadro para comparar as coisas que estão acontecendo lá, já que nós temos aqui problemas nos nossos supermercados, muitas pessoas estão reclamando da inflação, mas era interessante que a gente fizesse esse contraponto, o que é que está acontecendo num governo governado pela extrema-direita. E aqui, mais uma situação absurda. Esse senhor Girão, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente compara algumas criaturas a animais, mas a gente tem que pedir desculpas aos animais, né? Queria dizer que o senador se comporta como um jumento, um jegue, um quadrúpede, porque é uma pessoa ou muito ignorante, é muito sem cérebro, ou é muito mau caráter, muito bandido e muito desinformado. Ou tudo junto. Girão diz que pedirá impeachment de Paulo Gonet. E aí, gente, qual é a justificativa? Ele está dizendo que o Paulo Gonet está sendo conivente com as medidas que o ministro Alexandre de Moraes está tomando. Só que o Procurador-Geral da República ele tem o dever de oferecer denúncia contra membros de um Morcrim. E isso está em associação com a figura do inelegível. Porque isso tudo, gente, essa gente só se comporta assim, dessa forma estridente, dessa forma criminosa, porque eles sabem que tem a anuência do jegue maior da nação, do ladrão de joias. Jegue não, né? Do ladrão de joias, no português claro. Então, estão todos aí cada vez mais tentando tumultuar a justiça aqui no nosso país para que consigam, no final da história, fugirem da cadeia ou escaparem da cadeia. Mas não vai dar. E aí um dos argumentos que ele usa é que o ministro Alexandre de Moraes participou de uma das audiências da delação premiada do Mauro Cid. Só que quem preside esse momento da delação premiada é justamente o magistrado relator do caso, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Já conversei com vocês, já expliquei que tudo está rigorosamente dentro da lei. O ministro Alexandre de Moraes ele não vai dar essa bobeira de dar algum tipo de brecha para esses criminosos escaparem no final da história. Por que eu tenho dito aqui para vocês, e eu enfatizo sempre isso, que o ministro Alexandre de Moraes, apesar de estar sendo vítima de ataques, o alvo de ataques desses criminosos durante tanto tempo, ele nunca moveu nenhuma ação civil, nenhuma ação criminal pessoal contra essas criaturas. Porque ele, em primeiro lugar, enxerga que o ataque a ele é um ataque, de fato, às instituições. E se ele, de fato, promovesse uma ação pessoal contra qualquer um desses criminosos, ele morderia a armadilha, ele cairia na armadilha, ele morderia isso, que é melhor dizendo. E aí ele teria que, pelo Código de Processo Penal e pelo Código de Processo Civil, a obrigação de se dar por impedido ou por suspeito, dependendo do caso. Ele seria retirado de qualquer julgamento. Então ele resistiu com serenidade, com sabedoria e com contundência. E só que essa gente viu que não está se dando bem, eu mostrei para vocês ontem o neto do ditador Figueiredo, que ficou fazendo bravatas durante tempos, né? Que estavam vindo aqui, estariam vindo para o nosso país, deputados, senadores norte-americanos, e não apareceu ninguém, que nem vai aparecer. Essa gente aí, eles vivem nesse universo paralelo, e lá na sede do país deles, né, porque essa gente, eles não são brasileiros mais há muito tempo. Eles estão com muitos problemas lá fora. Eles não vão se importar aqui e tentar resgatar algum criminoso, algum ladrão de galinhas, um reles ladrão de joias que vai para a cadeia. E a criatura veio para as redes hoje. E aí, gente, infelizmente, né, nós não temos
um alcance necessário para chegar a esses bolsonaristas, essas pessoas que caíram na armadilha dessa seita, desse bandido, desse criminoso aqui, porque era para essas criaturas refletirem sobre o que aconteceu. Ele publicou um vídeo hoje com o seguinte título no Twitter dele: Impossível não se emocionar. Ainda é possível mudar. Jair Bolsonaro. Aí ele fala aqui: eu te peço, por favor, assista até o final. E aí o seguinte, essas são condenadas pela ditadura judicial brasileira. Aí vai colocando uma série de senhoras aqui de fotografia. Uma série de fotografias aqui de um monte de senhoras, né? E aí seria o caso de chegar para cada uma dessas senhoras aqui e falar assim: minha senhora, sabe por que a senhora está presa? Porque a senhora acreditou num vagabundo, num mentiroso, num golpista, num irresponsável que não estava se importando em colocar a senhora, a sua família, todas as pessoas ao seu redor, como a famosa bucha de canhão. Vocês foram na frente para tentarem fortalecer um golpe aqui no nosso país, fracassaram e foram para a cadeia. Sabe quem foi o responsável? Quem vendeu essa história para vocês. Quem fez o pânico moral, quem disse que o Brasil ia cair no comunismo, que o Brasil ia virar uma Venezuela, ia virar Cuba, que iam prender padres, iam invadir igrejas, destruir propriedades. Vocês acreditaram nessa mentirada toda e agora foram para a cadeia. Então, olha, a justiça no Brasil é assim, não dá nenhum tipo de perdão para pessoas que, por ignorância, por burrice, cometeram algum tipo de crime. Agora, o canalha maior, ele vem para as redes dizer que, olha, vamos liberar as mulherzinhas que eu coloquei lá nessa situação, que eu usei, que eu enganei, que eu tapeei, e estou agora no bem bom, tomando solzinho, andando de jet ski, agarradinho com o meu pastor de estimação. Então, gente, é importante a gente sempre sublinhar esse tipo de situação, né? Mais tarde eu volto e, argentinos, francamente, hein, se tivéssemos aqui um presidente que não fosse, respeitasse as instituições, vocês estariam muito fritos. Um grande abraço, tchau.